Tá, muito bem. Como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático e tentando ser inteligente. Então, estado de saúde piora e recém-nascida que foi enterrada viva terá que passar por cirurgia. A avó que enterrou a neta com vida no quintal da casa teve prisão decretada. Vejam só. A avó da vítima, a índia Kutsame de Kamayura, de 57 anos, foi ouvida pela polícia civil e alegou que a criança não chorou e que por isso acreditou que estivesse morta. Conforme o costume dos indígenas, a senhora enterrou o corpo no quintal da casa sem comunicar aos órgãos oficiais. Eu fico pensando assim, então, isso é um clássico caso de barbárie, né? Porque, resumindo esse fato, trata-se do seguinte: um julgamento sumário quase custou a vida de uma pessoa. É basicamente isso. O que eu achei estranho é que esse caso não ganhou as mídias, assim, da TV aberta, não ganhou um espaço, nenhuma discussão, né, mais séria sobre essa questão. Ou seja, o professor Olavo uma vez deu uma palestra aqui no Paraná e ele, né, tecendo diversos comentários críticos à ONU, pelo menos reconheceu um mérito. Ou seja, que a ONU estabeleceu que direitos das culturas são relativos, direitos humanos são absolutos. Portanto, qualquer pessoa que esteja muito consciente da sua cultura, mas não esteja consciente da sacralidade e universalidade dos direitos humanos, né, essa pessoa será punida, que é o que ocorre neste caso aqui. Não estou aqui querendo fazer críticas à cultura indígena, mas vamos reconhecer que hoje aqui no Brasil a maior parte da população indígena desfruta de bastante benefício do Estado, a parte boa do Estado, que de fato promove ainda algum bem-estar para a população. E uma boa parte dessa população indígena que desfruta desses benefícios não estão mais vivendo exatamente como os seus ancestrais viviam, em tribos no meio da selva. Esta senhora também, eu duvido muito que ela esteja vivendo no meio da selva, né? E vivendo só dos bens que a natureza lhe pode oferecer. Não. Ela de fato teria a obrigação de acionar os órgãos oficiais em caso de dúvida, né? Neste caso, ela não tinha certeza. Se ela acreditou, é porque ela não tinha certeza se a criança estava morta ou viva. O único sinal significativo na ótica dela era que a criança chorasse. Ela não esperou, não aguardou para, vamos dizer assim, observar se a criança dava outros sinais de vida, né, outros sinais vitais. Ela simplesmente se apressou em enterrar a criança como se enterra um bichinho no quintal. Um bichinho de estimação que convive anos conosco e que depois morre. Bom, em geral nós nos enterramos no quintal, temos uma casa, né, em respeito ao bichinho. Mas não é assim que se procede com o ser humano, né? Então é claro que se a cultura indígena aqui no Brasil se degradou a esse ponto, ela não só é limitada, como ela também é perigosa, porque tende a desumanizar. Esta atitude desta avó, esta índia, é uma atitude desumana, é uma atitude que desumaniza e não humaniza, é uma atitude que coisifica, né? Uma coisa que as pessoas têm que entender é que não importa se a pessoa se o cara é americano, se ele é asiático, se ele é europeu, se ele é hindu, se ele é índio, se ele é escocês, se ele é egípcio, se ele é canadense. Em primeiro lugar, ele é um ser humano, em primeiríssimo lugar. É isso que é reconhecido, porque e o que eu acho estranho é que ainda hoje, diante de uma situação dessa, em que você tem um caso de uma falha grave vindo de uma cultura, no caso pagã e bem primitiva, que é a cultura indígena aqui no Brasil, um caso grave desse exemplar, né, vamos dizer, feito para abrir os olhos das pessoas, literalmente, ainda nós vemos uma série, né, ainda testemunhamos uma série de críticas acerbas e até irracionais sobre o cristianismo, sobre o catolicismo. Não fosse o cristianismo no Ocidente, sobretudo o catolicismo, a civilização ocidental seria bárbara, né?
E não adianta os grupos de ateus entusiastas chegarem aqui e começarem a querer tacar na cara dos outros, lançar, né, no rosto dos outros, né, a acusação de que o cristianismo também promoveu guerras, perseguições, mortes. Você tem a questão da Santa Inquisição. Porque esses fatos históricos, além de complexos e que ainda demandam muita compreensão e muito estudo, não estão atrelados à essência do cristianismo. Um padre que comete um crime parecido com o que essa indígena fez, ele está automaticamente excomungado. Não só será punido pela lei, como está automaticamente excomungado, né, do catolicismo. O catolicismo ele é bem rígido e ele é bem abrangente no sentido de promover o que? A sacralidade, a universalidade e o valor da vida humana. Né? Por exemplo, uma pessoa que manifesta, um católico que manifeste, seja católico assim, seja um papa, seja um simples paroquiano ali, que manifeste apoio moral ao comunismo, já está automaticamente excomungado. Né? Ou seja, ele cortou, excomungou, ele não tem mais comunhão com Deus. Né? Não é uma questão de condenação ao inferno. Ninguém aqui está condenando o inferno. É questão de uma simples... a lógica dos fatos, a lógica da verdade que está aí na realidade. Esta senhora que enterrou a sua neta viva no quintal, o que ela decidiu? Ela decidiu se ater à sua cultura limitada e estúpida, no caso, estupidificada por ela, né? E decidiu não dar satisfação a toda aquela realidade em torno dela que a transcende, né? E vamos dizer que a transcende infinitamente em todos os sentidos. Ela devia dar essa satisfação, ela devia ter essa noção. Todo ser humano é dotado de livre-arbítrio e consciência moral, tirando os psicopatas, né? Ou as pessoas com deficiência mental, a não ser que essa mulher tenha surtado, a não ser que seja um caso que ela tenha algum histórico de surto psicótico, ou de outro tipo de demência, porque é uma coisa quase de demente fazer você ter um julgamento desse tipo. Você avaliar a situação de um ente e enterrá-lo assim, de uma maneira mais precária e provisória possível. Isso é uma coisa que está mais para o animal do que para o humano. As grandes tradições religiosas, vamos dizer assim, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todas têm rituais fúnebres e enterros rigorosamente tradicionalizados. Por quê? Porque a dignidade da pessoa, né, do ser humano, ela está presente tanto enquanto a pessoa está viva como enquanto a pessoa está morta. A existência de um ser humano pressupõe já a sua eternidade, dentro da história e para além da história. Né? Portanto, quando você tem um enterro em que se dignifique a pessoa, o enterro é uma maneira de preservar a dignidade da pessoa pela eternidade. Né? Porque você tem uma continuidade post-mortem. O Eugene Rosenstock explica isso no livro A Origem da Linguagem, em que ele diz que o túmulo simboliza o útero para o outro mundo, para o além, né? Para a vida pós-morte. E isso ele está fazendo estudos religiosos em cima da linguagem. Né? Então é claro que em realidade todo ser vivo, sobretudo o ser humano, tem que ser tratado com dignidade. O próprio Roger Scruton, no livro A Alma do Mundo, ele explica que, por exemplo, os animais não têm como reivindicar direitos para si, o que não quer dizer que os seres humanos devam tratá-los de qualquer maneira, ou seja, mesmo os animais. Né? Que dirá uma barbaridade dessa que essa mulher fez. Como é que essa mulher não se tocou? Quer dizer, a menina ficou 6 horas enterrada e a equipe chegou lá para resgatar ela, para salvá-la, e ainda conseguiu tirar ela viva. E agora a menina está lá no UTI, penando. Quer dizer, até a equipe chegar na casa desta mulher, ela não tinha se dado conta de que a neta estava morta, de que o que ela fez foi uma tentativa de assassinato. Né? Pode ser qualificado como uma tentativa de assassinato, porque ela tem o dever de verificar o que ela está fazendo, ela tem o dever de julgar o que ela está fazendo, ela tem o dever de duvidar do que ela está fazendo. Se ela se ater rigorosamente à sua cultura, e se a sua cultura diz que o único sinal vital significativo que uma criança deve dar ao nascer é o seu choro, e que fora isso ela deve ser considerada morta, então quer dizer que essa pessoa não tem consciência moral. Essa pessoa é muito mais primitiva, muito mais animal do que gente. E ela tem que ser punida sim. Né?
E não venho aqui querer criticar, querer dar de dedo na cara do cristianismo, né, querer tacar acusações no cristianismo, porque, como eu disse, se um padre comete um crime parecido, ele está excomungado, porque isso não faz parte da essência do cristianismo. Agora, se uma índia procede desta maneira e ainda quer justificar que isso é um costume indígena, então quer dizer que esse costume indígena ele é bárbaro na sua essência, ele é primitivo na sua essência. Os estudiosos das tradições religiosas, eles tiveram contatos com muitas tribos indígenas e por mais que eles reconheçam nessas tribos muitos dos elementos das tradições fundamentais, ele ainda reconhece também um primitivismo ali que está sempre se abeirando da violência e da barbárie. Então, quando essa Índia agiu dessa maneira, né, ela estava agindo em conformidade com a sua cultura, ou seja, é uma cultura que é primitiva e perigosa em muitos aspectos. Enquanto que um padre, se comete um ato parecido com esse, ele está automaticamente excomungado, porque isto não faz parte da essência do cristianismo. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência que leia os evangelhos, que leia o Novo Testamento de ponta a ponta, vai ver que não tem sequer em nenhum lugar ali se está insinuando coisas desse tipo, né? Uma precariedade nas relações humanas tal como esta. Ao contrário, lá se prega inclusive a ressurreição, né? E se prega exatamente um cuidado e um amor ao próximo e um certo sacrifício de si para o próximo, né? E não uma atitude totalmente estúpida e animalesca dessa, né? Que sequer leve em conta as condições e os meios, né, que estão em volta de si para se verificar exatamente se é isso, se a crença dessa pessoa, conforme a cultura dela, está certa ou errada diante dessa situação. Então tem que ser punida assim, e as culturas realmente são relativas. Era mais ou menos isso.